E a receita que eu vou preparar para vocês hoje é essa pizza napolitana com uma massa de longa fermentação. Essa pizza fica perfeita, a massa fica crocante por fora, macia por dentro, ela cresce bem nas bordas e ela é muito fácil de fazer. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa da pizza. Em uma tigela eu vou acrescentar 500 gramas de farinha de trigo, é a farinha de trigo comum que você encontra em qualquer supermercado. Vou acrescentar uma colher de chá de sal e 3 gramas de fermento biológico seco, é 1/3 do pacotinho ou uma colher de chá. Eu vou misturar primeiramente esses ingredientes secos. E agora eu vou acrescentar os líquidos. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 300 ml de água em temperatura ambiente. E vou começar a misturar primeiramente aqui com o batedor. Agora que eu já misturei um pouco os líquidos com a farinha, eu vou começar a amassar com a mão até que não sobre nada de farinha na tigela. Agora é só amassar bem até toda a farinha se incorporar na massa. E é essencial que você prepare essa massa com 1 dia de antecedência. Como essa pizza é uma pizza de longa fermentação, ela vai precisar descansar na geladeira por 24 horas. Eu já amassei bem a massa, como vocês podem ver não tem mais nada de farinha na tigela. Agora eu vou passar essa massa para a mesa para sovar. Vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada e vou começar a sovar essa massa. Você precisa sovar a massa por pelo menos uns 10 minutos até que ela fique mais lisa e mais elástica. E esse processo de sova é importante para que desenvolva o glúten na massa. Isso vai deixar essa massa mais elástica, mais macia e ela vai crescer melhor. Mas você pode fazer também todo esse processo numa batedeira planetária. Eu já estou sovando a massa há 10 minutos, ela já está bem mais lisa e bem mais elástica. Como vocês podem ver aqui, quando você aperta com o dedo, ela começa a voltar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa massa de volta dentro da tigela e vou deixar ela descansando. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansando por 1 hora. Como vocês vão perceber, a massa fica um pouco mais úmida e ela gruda levemente na mão. Mas é normal, resista à tentação de colocar mais farinha na massa. Essa massa precisa ficar uma massa mais úmida e mais hidratada para que sua pizza fique perfeita. E eu já estou de volta, a massa já descansou por 1 hora. E vejam só como essa massa fica, ela fica uma massa bem elástica, você consegue esticá-la bem. Ela não rasga. Agora eu vou dividir essa massa em 2 partes para poder levá-la para a geladeira. Vou formar aqui uma bolinha. E vou dividir no meio. Agora cada uma dessas metades eu vou fazer novamente uma bolinha. Eu vou bolhar aqui com a mão e vou fazer o seguinte, você põe aqui e vai puxando. Traz para frente e vai puxando com a mão, até que ela fique bem redondinha. Formou uma bolinha, eu vou colocar dentro de um pote que está untado com óleo e vou fechar com a tampa. E vou fazer o mesmo com a outra metade da massa. E agora essa massa vai para a geladeira por pelo menos 24 horas. Mas antes de você preparar a pizza, você precisa deixá-la em temperatura ambiente por pelo menos 2 horas para ela continuar o processo de fermentação. Então assim que a massa estiver refrigerada e já crescida, eu volto aqui para a gente continuar a montagem dessa pizza. A massa da pizza já ficou na geladeira por 24 horas, eu deixei ela 2 horas em temperatura ambiente descansando, mas antes de eu começar a montar a pizza, primeiramente eu vou ligar o forno. O forno precisa estar bem quente na hora de assar a pizza, então precisa ligar ele com pelo menos 30 minutos de antecedência. E hoje eu vou assar a pizza nesse forno Nino, mas eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo onde eu falo tudo sobre esse forno. Enquanto o forno aquece, eu vou separar os queijos e o molho de tomate que eu vou usar nessa pizza. O forno já está bem quente, agora eu vou fazer a montagem da pizza. Como vocês podem ver, a massa cresceu bem, olha só, encheu o pote. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco de farinha na mesa. É importante colocar uma boa porção de farinha para que a massa não grude. Vou tirá-la aqui do pote. Vou colocar a farinha de trigo também por cima da massa. E agora com as mãos eu vou começar a abrir essa massa no formato de um círculo de mais ou menos uns 30 centímetros. É só ir apertando bem
e abrindo. Vai deixando uma borda um pouco mais alta para que sua pizza fique bem bonita. Eu vou virar aqui e vou continuar abrindo. Vá sempre abrindo, girando, deixando um formato de um círculo de mais ou menos uns 30 centímetros. Eu vou tirar um pouco aqui da farinha da mesa. Colocar novamente a massa. E agora eu já vou colocar o molho de tomate e a cobertura. Vou colocar uma concha de molho de tomate aqui no centro e vou espalhar bem. Já espalhei bem o molho, deixando uma borda. Agora eu vou colocar um pouco de queijo mussarela. Você coloca queijo mussarela a gosto. Eu vou fazer hoje uma pizza só de queijo e tomate, mas você pode fazer com a cobertura que você mais gostar. Já coloquei o queijo mussarela. Vou colocar também uns pedacinhos de queijo Minas. Eu gosto bastante de misturar os dois queijos. E por último eu vou colocar uns tomatinhos cerejas que eu cortei pela metade. A pizza já está pronta, o forno está bem quente e agora eu vou assar. E como vocês vão ver, ela assa em 2 minutos. Você pode também assar essa pizza no seu forno convencional, mas nesse caso aqueça ele na temperatura mais alta e pré-asse a massa com o molho por 10 minutos. Depois você coloca a cobertura e leva novamente ao forno até o queijo derreter. E vejam como essa pizza fica incrível, uma pizza de longa fermentação. Olha só essa massa, bem crescida, crocante por fora, deliciosa. E eu já vou cortar um pedaço para vocês. Agora é só você seguir essa receita, preparar essa pizza em casa. E olha só essa pizza, bastante queijo, e olha essa massa, uma massa perfeita de longa fermentação que você vai preparar na sua casa. E eu espero muito que tenham gostado da minha receita de hoje. Quando você fizer essa pizza em casa, deixe um comentário no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!